Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia lindo que Ele nos concedeu para estarmos em adoração ao nome dEle. É bom demais estar aqui, poder louvar o nome do Senhor e poder meditar na santa palavra dEle, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje de manhã, esse domingo, é um dia que vamos reservar para falar de saúde mental. Não de doenças da alma, mas de saúde mental propriamente dito. E para falar desse assunto, tanto agora, falando sobre ansiedade, como no culto da noite, que eu quero aproveitar e te convidar às 19 horas para estar conosco, onde falaremos sobre depressão e como lidar com esse mal da nossa realidade, como ter saúde mental, lidando com isso e ajudando os outros. Mas pela manhã, queremos conversar um pouquinho sobre ansiedade. E para falar desse tema, nada melhor do que usar palavras do maior especialista em alma humana que as Escrituras retratam. Falo de Jesus. Jesus conhece a nossa estrutura. O Salmo 103 mesmo vai mostrar que Deus, Ele nos conhece tão intimamente que Ele sabe que nós somos pó, que nós somos fracos, e Ele conhece a nossa intimidade. Nada melhor do que deixar Jesus falar conosco de manhã sobre um assunto tão relevante que é a ansiedade. Esse mal que pode corroer a nossa vida, esse mal que hoje Ele quer que fujamos dele para que ele não nos atinja. Para isso, eu quero convidar você a refletir comigo num texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o famoso Sermão do Monte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está e acompanhasse conosco, olhando para o texto, o que Jesus quer nos ensinar por meio desse discurso. Enquanto você vai encontrando, te lembro que Jesus, enquanto esteve na terra, Ele curou muita gente de todo tipo de mazela e enfermidade, inclusive as emocionais. E Ele fez muito disso por meio de discursos. E o Evangelho de Mateus retrata os 5 maiores discursos que Jesus fez. Dentre os 5, o mais relevante, ou talvez o mais profundo, o mais ético deles, está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, mais conhecido como Sermão do Monte, pois Jesus pediu para os seus seguidores se assentarem ali onde eles estavam. Ele subiu numa posição um pouco mais elevada e Ele passou a conversar com aquelas pessoas, a mostrar para eles qual é o padrão esperado do reino de Deus, para que tivéssemos uma vida digna, uma vida que agradasse ao coração do Senhor. Ele passa pelo capítulo 5 falando que para ser um cristão verdadeiramente saudável em sua espiritualidade, é necessário abrir mão de coisas ou andar na contramão de um sistema, de um mundo e de uma religiosidade. No capítulo 6, Jesus coloca o dedo na ferida, na minha ferida, na sua ferida. E Ele fala para a gente não fazer nada visando a ostentação. Não ter nenhum tipo de atitude que nos faça aparecer aos olhos das pessoas, não ter atitudes que tenham o interesse de angariar algum resultado com isso. Então Ele vai falar de coisas tão simples, mas tão profundas. Ele vai dizer: você quer ter uma boa saúde emocional? Não ore para angariar vantagem, não ore para aparecer às pessoas. Ostentação não é coisa de cristão. Ostentação é um mal. Então Ele diz: não ore para aparecer, não faça caridade para que todo mundo olhe e bata palmas para aquilo que você está fazendo. Ele completa dizendo que nem o jejum pode ser feito para aparecer, para que as pessoas vejam as nossas atitudes. Jesus é profundo e Ele vai completar Mateus capítulo 6 falando desse mal que aflige a todos nós, a ansiedade. Por conta da ansiedade é que nós buscamos que onde o nosso coração estiver, ou melhor, onde o nosso tesouro estiver, o nosso coração ali estará. E Ele tem uma preocupação com aquilo que as pessoas, os seus seguidores, faziam naquela época, que era uma busca desenfreada por bens materiais. Eles apareciam, eles ostentavam, porque eles queriam ganho. Eles precisavam ter isso, achavam que precisavam, e Jesus quer mostrar para eles e quer mostrar para mim e para você nessa manhã: passar uma vida buscando coisas erradas
é o primeiro caminho para o adoecimento da nossa alma. Viver a vida focado onde não é para vivermos gera em nós uma série de problemas, dentre eles, a ansiedade. Então eu quero desafiar você nessa manhã a reconhecer esse mal e fugir desse hábito em sua vida. Não se iluda. Todos nós somos ansiosos. Ansiedade faz parte do pacote quando nós nascemos. Eu sou ansioso. Você que está nos assistindo agora é ansioso. E a ansiedade deve ser cuidada, controlada e colocada no seu devido lugar. O que Jesus quer mostrar é que a busca por coisas, os desejos materiais, a busca por dinheiro e por conquista adoece a alma, porque no fundo as coisas mais importantes da vida não são coisas. E é uma pena que a gente demora muito para aprender isso. A gente primeiro envelhece para depois olhar para trás e descobrir o quanto a palavra de Deus ela é verdadeira. Deus sabe o quanto eu preciso de bens materiais, o quanto eu preciso de coisa e o quanto você precisa de coisa. E Ele é tão bom que Ele nos dá coisas para a gente ter um mínimo de conforto nessa terra. Mas Deus também sabe que às vezes nosso coração pende para essas coisas. E Ele didaticamente, Ele nos tira para nos mostrar que só é cristão quem anda na contramão, quem aprende a depender dEle e não depender das coisas que estão em nossa volta. E aí uma pergunta é sempre relevante antes de entrarmos no texto. Ele está preocupado com o medo que as pessoas sentiam, medo de não ser reconhecido, por isso oravam, jejuavam e faziam boas obras para que todo mundo visse, medo de perder coisas, status, condição econômica, de ter o seu comércio eventualmente fechado, por não ter mais condição de lidar com ele, e as pessoas tinham medo. E nós nessa manhã, do que você tem medo? O que você mais teme? Você tem medo de ficar pobre? Você tem medo de ficar mais pobre do que você já é? Você tem medo de testar positivo para algum tipo de doença, de moléstia, seja essa do momento ou uma anterior, ou uma dessas mais sérias que a gente conhece? Você tem medo de perder o emprego? Ou se já perdeu neurotransmissores, hormônios que nos fazem bem, que nos dão felicidade, que nos agradam? E felicidade, gente, é também profilaxia, é prevenção para ter uma boa saúde mental. Gratidão abre portas, gratidão atrai pessoas. Qual é o teu sentimento? Quando as coisas parecem que vão mal, quando parece que ninguém te reconhece, quando parece que ninguém mais te observa, ninguém liga para você, manda um WhatsApp, ninguém vai na tua casa, qual o sentimento que você tem? Gratidão abre as portas do céu em nossa vida. Mas outro sentimento que as pessoas podem ter em meio às crises que enfrentam é de reclamação, é de murmuração. Tantos pecados provocam uma repulsa diante de Deus, mas a murmuração tem um peso muito especial. Murmurar é o mesmo que dizer para Deus que Deus está errado, que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não está no controle, que Deus não conhece a sua vida. Murmurar é se colocar no lugar de Deus. Então, queridos, não murmure. Se Deus te deu, Ele continua sendo Deus. Se Deus tirou, Ele continua sendo Deus. A sua vida está no controle dEle. Então, ansiedade se torna uma irrealidade, uma irracionalidade na nossa vida, porque nós passamos a não confiar mais em Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aqui uma verdade salta aos olhos: o nosso jeito não é o jeito certo é o jeito de Deus. Ele sabe como controlar a nossa vida, e às vezes esse desejo pelas riquezas, por ter uma vida equilibrada, uma vida organizada, cega a nossa visão espiritual a tal ponto de fazer-nos olhar para as nossas necessidades, e nessa busca por elas, podemos deixar Deus de lado. É sobre isso que Jesus quer nos alertar no Sermão do Monte, especificamente no capítulo 6 desse texto. E eu me lembro de uma famosa escritora, de uma famosa cristã da nossa geração, falecida recentemente. O nome dela, Corrie ten Boom.
Corrie ten Boom tem obras fantásticas, tem até um livro dela, O Refúgio Secreto, que se tornou em filme, infelizmente antigo, sem muita tecnologia, mas a Corrie ten Boom foi uma sobrevivente lá da época do nazismo na Alemanha. E a Corrie ten Boom, ela passou a viajar o mundo levando um testemunho, mostrando para as pessoas como era a realidade que ela experimentou e como que ela venceu aquela crise que ela passava, e não era uma nem duas, ela tinha crises terríveis por conta de tudo aquilo que ela estava passando. E Corrie ten Boom, ela tem uma frase muito interessante, ela diz: se você olhar o mundo, você vai ficar aflito demais, mas se você olhar para dentro de você mesmo, você vai ficar deprimido, pois você vai olhar para você e não vai encontrar forças para lidar com uma situação ou outra, porque nós somos frágeis. Mas se você olhar para Cristo, você tem paz. E é justamente isso que vamos fazer de manhã. Vamos olhar para Cristo e ver o que Jesus quer nos ensinar a respeito de ansiedade. E Ele vai dar 3 conselhos muito práticos, muito diretos, olhando para esse texto, para a nossa vida. Como se livrar da ansiedade? Como fazer da ansiedade algo controlado, algo normal na nossa vida, e não algo patológico que nos leva para outras doenças que podem ter um fim trágico na vida de qualquer pessoa. O versículo 25, ele vai dizer: o mais importante, ele já deu para a gente. O mais importante já faz parte da nossa vida. Versículo 26 ao 31, um conselho que é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de seguir. Jesus nos chama a contemplação. Contemplação tem um poder terapêutico fenomenal em nossa vida. Os antigos estavam certos e nós temos que reconhecer isso. Eles contemplavam muito mais do que nós. Nós somos a geração virtual, a geração da tecnologia. Nós não contemplamos, tudo é muito rápido, tudo é muito acessível. Os antigos, eles dedicavam tempo à contemplação. Eles contemplavam animais, contemplavam plantas, contemplavam montanhas, contemplavam rios, lagos e praias. Em algum momento da nossa vida, nós perdemos o poder da contemplação e tudo se tornou trivial demais. Nós olhamos os quadros de pintura de Deus diante de nossa realidade e nós não conseguimos achar beleza, ou melhor, mergulhar na beleza tão grande que Deus deu. Jesus, Ele dá esse conselho para a gente: olhe em sua volta, contemple e confie que tem um Deus que criou tudo e sustenta tudo exatamente do jeito que é. E versículo 32 ao 34, o desafio que Ele nos dá é: estabeleça prioridades. Isso é remédio para a nossa alma. Coloque a sua prioridade no lugar certo, nas coisas certas, de acordo com o reino de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. Cuidado com o grande inimigo da nossa alma, ansiedade. Ela pode nos matar inclusive. Então, ansiedade, fuja desse mal. De uma vez por todas, tire esse mal da sua vida. Veja comigo o versículo 25 de Mateus capítulo 6, para a gente compreender o que Jesus está ensinando para aquele povo, para aquela plateia. Por isso vos digo, ou portanto vos digo, não fiqueis ansiosos. É uma ordem, é imperativo. Ele está determinando a eles e a nós 2000 anos depois: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? A resposta é lógica. A vida vale mais do que a comida. A vida vale mais do que a roupa que vestimos. A vida é o maior dom, a maior dádiva que Deus concedeu a cada um de nós. Então não faz sentido viver ansioso, preocupado com o dia de amanhã. A ordem de Jesus mais clara seria: sai dessa. Quando Ele diz para a gente não ficar ou não andar ansioso, Ele está dizendo:
Todos são ansiosos, mas não faça da ansiedade um estilo de vida. Frase do pastor Rubem Nazaré, que gosta muito de falar sobre esse assunto. Não faça da ansiedade um estilo de vida. Você é ansioso, mas você não pode ficar ansioso o tempo todo. É uma reação natural do seu organismo, desejar algo, ter um objetivo. O seu corpo, ele se altera para você atingir aquilo. Mas quando você atinge, fecha o ciclo e volta ao estado natural de relaxamento. Permanecer ansioso é patológico, libera substâncias, hormônios, neurotransmissores negativos no nosso corpo, que nos estressam, nos fazem mal. É psicossomático, os prejuízos que eles provocam em nossa vida. E Jesus, ele diz: vocês são ansiosos, nós somos ansiosos, do mesmo jeito que nós somos orgulhosos. Por que nós queremos aplausos? Por que queremos orar e sermos reconhecidos pela nossa forma bonita de orar? Por que queremos fazer caridade que as pessoas reconheçam? Inclusive tiramos foto quando estamos fazendo e colocamos selfie em rede social. Porque nós somos orgulhosos. Porque nós jejuamos e fazemos cara de coitado para as pessoas olhar e achar que nós somos super mega blaster espirituais. Porque nós somos orgulhosos. E Jesus diz: do mesmo jeito que somos orgulhosos, nós somos ansiosos. Faz parte da nossa natureza. Então ele dá um conselho prático. O nosso corpo é presente de Deus. Por corpo você entenda vida. A sua vida, o seu corpo é um presente de Deus. E esse presente é o mais importante. Se Ele te deu o mais importante, todo o resto é paralelo. Todo o resto é acessório. Todo o resto Ele vai te dar. Ele não vai deixar você passar por apuros que não tenha como sustentar a sua própria vida, sustentar o seu próprio corpo. O que Ele quer dizer? Cobrir de bênção a quem Ele já deu vida é mera consequência, é mero detalhe do que Deus está fazendo. Deus, Ele não brinca com a gente, Ele nos trata como filhos preciosos, amados. Então Ele diz para aqueles homens e mulheres que estavam tão ansiosos no seu dia a dia, Ele diz para ele: não fiquem assim, não fiquem quanto ao seu corpo, não fiquem quanto ao que você vai comer. Tem gente que nos ouve que não está confortável nessa atual realidade que vivemos. Se já não perdeu o emprego, pode estar com medo de perder. Não sabe como vai pagar a escola particular do filho, talvez tenha que tirá-lo daquela escola. Não sabe como vai lidar com o convênio médico, talvez tenha que parar de pagar o convênio médico. Não sabe como fazer para pagar a prestação da casa, faltam ainda 30 anos, 25 anos para pagar. E está desesperado, está preocupado. A palavra de Jesus é para você também que está nos ouvindo nessa manhã. Ele te deu vida. Ele te deu uma família, Ele te deu o mais importante, e o menos importante Ele vai cuidar. Ele vai cobrir sim você com as bênçãos que tem no céu. Me lembro de Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele se lembrou disso, pois Paulo passou por muitas crises, muitas perseguições. Paulo chegou a desistir da própria vida, mas Deus o encorajou, porque tinha projetos maiores para o seu caminhar. Em Romanos, no capítulo 8, que ele termina com a bela música, um hino da igreja primitiva, Paulo faz uma aplicação que é muito real para os nossos dias. Versículo 31 e 32 ele diz: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará todas as coisas? Queridos, Deus te deu vida, te deu corpo, Deus te deu um céu para você habitar pela eternidade, bastando arrepender-se dos seus pecados, mediante o sangue de Cristo na cruz. Se Ele te deu o próprio Filho para morrer no teu lugar, para te perdoar e para te salvar, Ele vai te dar tudo mais que você precisa. Ele vai cuidar de você. Aprenda a depender de Deus. E dependência de Deus é remédio contra a ansiedade. Parece simples demais, eu sei que é simples demais, e por isso é difícil demais de fazermos. Nós queremos coisas mais complicadas, mais palpáveis. Nós preferimos a farmácia a Jesus. Nós preferimos os conselhos dados por gurus do que irmos para a palavra de Deus e ver o que Deus quer falar ao nosso coração, porque Deus parece simples demais.
Mas Ele é simples demais. Nós é que gostamos de complicar. Não tem lógica para Deus, espero que você entenda isso. Viver ansioso, viver preocupado, fazer da ansiedade um estilo de vida, se segurando a valores materiais, como se você tivesse o controle. Deixe-me dizer uma coisa: nós não temos o controle do próximo segundo da nossa vida. Nós não sabemos o que Deus fará em nossa vida no próximo minuto, no próximo dia, no próximo ano. Nós não temos o controle é dele, e que privilégio é poder descansar nele. Chamo sua atenção mais uma vez, cuidado com o grande inimigo de nossas almas. Ele pode destruir a mim e a você. Ansiedade, fuja dela, não viva ansioso. E se você está passando por essa crise hoje, abandone, não fique preocupado o tempo todo. Preocupação é algo que faz parte do nosso ser, a gente vive preocupado com as coisas. Então o conselho de Jesus é: não fique, abandone isso, não se distraia demais, não fique distraído, porque a distração é um mal. Me lembro em Lucas capítulo 10, no finalzinho desse capítulo, Jesus conta uma história de distração que vale para a nossa vida. Ele vai fazer uma visita numa casa de uma família muito querida, Maria, Marta, irmã de Lázaro, uma família que ele gostava demais. E naquela visita, Maria senta aos pés de Jesus e ouve os conselhos de Jesus, conversa com Jesus. Talvez deram boas risadas, comentaram coisas do dia a dia. Possivelmente foi uma conversa muito agradável. Marta, por outro lado, ela queria servi-los e não parava, andava de um lado para o outro. Marta ficava distraída e, pior, criticava a atitude da irmã que estava ali dando atenção ao visitante ilustre. E Jesus vira para ela e diz assim, versículo 41: Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Para um pouquinho, porque uma só é necessária. Queridos, qual motivo tem gerado inquietação na sua vida? O que tem feito você fazer ou querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Isso vai te adoecer. Nós não conseguimos, não somos equilibristas de prato em circo. Nós não temos esse dom, essa capacidade. Não viva distraído o tempo todo. E também, ansiedade é uma irracionalidade que coloca em nós a impressão de que nós temos o controle das coisas, que amanhã nós vamos conseguir. Isso não é verdade. Não sou eu quem falo isso, Jesus disse isso. E para ilustrar, como se pintasse um quadro para os seus ouvintes entenderem o que ele está falando, ele faz uma aplicação muito grande. E essa aplicação que ele faz, ele chama as pessoas, versículo 26 ao 31, a olharem em volta. Parem tudo o que vocês estão fazendo e olhem em volta. Vou te apresentar um grande remédio contra a ansiedade: contemplação. Observe a beleza da criação de Deus. Observe tudo que Deus faz de maravilhoso, de simples que está em nossa volta. Por que nosso povo está adoecendo? Porque nosso povo é movido por rede social, é movido por programa jornalístico de televisão, programas que têm o interesse de gerar pânico, e as pessoas se alimentam do pânico e não conseguem se livrar daquilo. Parece que gostam tanto daquilo, parecem larvas num corpo putrefato e não conseguem parar, não conseguem deixar de assistir. E o remédio de Jesus é: para um pouco com isso. Desliga um pouco mais a sua televisão, desliga um pouco mais o seu rádio e contemple a beleza da criação de Deus. Deus fez o mundo para usufruto dos seus filhos. Nós somos coroa da criação dele. E Jesus diz, versículo 26 ao 31, olhe à sua volta e confie no que você está vendo. Ele diz: olhai, e mais uma vez ele dá uma ordem, é um verbo imperativo. Olhai para as aves do céu. As aves estavam voando sobre a cabeça deles, eles estavam em campo aberto. E Jesus para o que está dizendo, aponta para o céu, olha para o céu e chama todos eles a ter a mesma atitude.
Olhem para o céu, vejam as aves que estão passando, ou rota migratória, aquelas aves estavam sobrevoando a cabeça deles. Ele olha e diz para eles com relação àquilo: olha, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele cuida delas, Ele coloca nelas toda a capacidade para buscar alimento e para alimentar a sua prole. Olha as aves do céu. E quando olhar as aves do céu em suas cores, cantos e práticas diferentes umas das outras, lembre que Jesus cuida delas. E ele completa o versículo: se eu cuido delas, imagina o que eu não faço por você. Ele diz, né? Acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? Queridos, observem as aves que Deus coloca diante dos seus olhos. E quando olhar para uma ave, você lembra que você tem muito mais valor do que ela, que Deus cuida e sustenta dela, muito mais. Ele cuida e sustenta de você. E ele completa, 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto que vestir? Se animais não chamam a sua atenção, olha para as plantas, observa as plantas. Parece que conversar com planta virou hábito rechaçado pela geração mais nova, que os mais velhos sabem o quanto isso faz bem. Se não faz bem para a planta, faz bem para a pessoa que está falando, pois ela tem alguém com quem ela colocar para fora um sentimento de carinho, de alegria que ela está passando. Eu admiro pessoas que fazem carinho conversando com animais, por exemplo. Eu acho bonito isso, pois a pessoa está expressando um sentimento gostoso e bonito que ela tem. E Jesus diz: não andeis ansiosos. Por que você anda ansioso quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, outra ordem que ele dá. Como eles crescem, eles não trabalham, não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Deus cuida do animal, Ele cuida da planta, mas Ele cuida muito mais de mim e de você. Então ele vai dizer no versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Não viva ansioso, não faça da ansiedade um jeito de viver, um hábito, porque ela é corrosiva em nossa vida. O convite de Jesus é o convite feito a todos nós hoje. Contemple a beleza da criação de Deus. Contemplação não é ociosidade, não é achar que a vida ociosa é a vida correta. Ociosidade, ela é um mal. Ele diz para a gente, trabalhe com as suas mãos, mas pare um pouquinho para observar as aves do céu. As aves têm muito a nos ensinar, muito. Pare a partir de hoje e observe. As aves, elas levantam cedo, elas buscam o seu sustento, elas não ficam esperando que eles caiam do céu, elas levantam, se encorajam e vão em busca do alimento. Elas sabem onde o alimento está e elas vão atrás dele. E olha que as aves são irracionais, seres irracionais lutando pela vida e sendo abençoados por Deus na sua busca. E nós, seres racionais, muitas vezes paramos e ficamos esperando o socorro cair do céu, vir de alguma ajuda governamental, de alguma ajuda vindo de alguma instituição religiosa ou não. As aves têm muito a nos ensinar. Voltaire já disse, nem cristão ele era, mas disse que o trabalho nos livra de alguns males, nos livra do ócio, nos livra do vício e nos livra da necessidade também. As aves, elas procuram um lugar seguro para fazer o ninho, para terem os seus filhotes. E a nossa geração esqueceu de termos lugares seguros para colocar os nossos filhos. Somos regidos às vezes por lugar ser bilíngue ou não bilíngue. Não somos mais voltados a procurar o material didático, o sistema pedagógico daquele lugar, e achamos que tudo bem, que o filho vai sair dali um grande profissional, um grande cientista, ou sei lá o que na sociedade. E nos esquecemos que as coisas mais importantes da vida não são coisas,
Nos esquecemos se aquele lugar dá uma boa base bíblica para a vida dele, se aquele lugar se preocupa com a alma dele e não só com as condições econômicas dele. As aves são assim, fazem o ninho no lugar seguro, cuidam dos filhos e não mimam filhos. É interessantíssimo, você nunca vai ver uma ave mimando um filhote, muito pelo contrário. Cada um deles tem que se virar para receber o alimento, que se ficar esperando vai acabar definhando enquanto o outro filhote vai ficar mais forte. Quando é época de voar, as próprias aves empurram eles do ninho se eles não querem sair. Por quê? Ela sabe que os pais é quem ensinam os filhos. Os pais é quem dão o caminho para os filhos. Seu filho vai ser um adorador no futuro. Depende de se você é um adorador no presente. Se os seus filhos vão aprender a depender de Deus, depende se você aprende a depender de Deus. Como você conduz a sua vida. Se os seus filhos vão ser ansiosos, que roem as unhas e vivem tomando remédio tarja preta para equilibrar as suas condições emocionais, somos nós que temos que ensiná-los como lidar com isso. E outra coisa bonita das aves, falando de filhos, as aves, elas olham para os filhos, tratam os seus filhotes não como príncipes, como heróis, mas como indivíduos, que eles vão ter que aprender a viver, a voar e a se virar por conta própria. Gosto de pensar que nós deveríamos ser assim também. Esse deveria ser o nosso comportamento. Criar pessoas que Deus colocou em nosso caminho, para se tornarem pessoas de caráter, mas acima de tudo, pessoas adoradoras e piedosas diante de Deus. Educar pessoas para serem felizes de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com os padrões desse mundo que nós vivemos e nos corrompem tanto. Quantas coisas nós temos a aprender com as aves do céu. Não é sem motivo que Jesus fala: olhai as aves do céu. Deixa eu aconselhar você mais uma vez. Olhe mais o mundo pela janela da sua casa e não pela tela da sua televisão. Olhe mais o mundo pela janela, pela calçada, se você mora, tem uma sacada, pela sacada da sua casa, e menos pela tela do aparelho celular que você usa. Pare um tempo no seu dia para observar a beleza da criação de Deus. E quando você olhar para aquela ave, para aquela andorinha, para aquele pardal, para aquela ave que está voando, lembre-se que é Deus que a sustenta e que você vale mais do que ela. Deus cuida dela, mas Ele cuida também de você. Então não ande ansioso, não tente a todo custo deixar um mundo melhor para o seu filho. Deixe seu filho um homem melhor para esse mundo. Nós precisamos de pessoas de valor, de pessoas vocacionadas para amar essa palavra, mergulhar nessa palavra e levar essa palavra até os corações daqueles que tanto necessitam ouvir dessas verdades. Jesus quer nos ensinar: abra mão das buscas materiais a todo custo e descanse nele. Não busque fama, sucesso, busque a eternidade em Cristo. Queridos, de nada adianta seu filho se formar na Universidade Federal, falar muitos e muitos idiomas, se tornar alguém de renome, se no final da vida dele ele passar a eternidade no inferno. Não valeu nada, foi inútil. Qualquer tipo de esforço se levou ele para a perdição. Aprenda a depender de Deus, porque as coisas mais importantes da vida, elas não são coisas. Frases de efeito são sempre bem-vindas. Não eduque para ser rico, mas eduque para ser feliz. Ensine o valor das coisas. Se tem uma coisa que esse tempo de quarentena tem ensinado, é o quanto adolescentes estão ficando frustrados porque não tem o shopping para ir, não tem mais onde gastar o dinheiro do pai. Por não ter como gastar, eles estão ficando dentro de casa e está ficando insuportável para eles. Outros pegam o cartão de crédito do pai nos jogos online e gastam absurdos, e quando o pai percebe, a fatura está gigantesca e às vezes não consegue nem dar conta de pagar tudo aquilo. Ensine-os os valores que eles têm que ter na vida. E você não tenha dúvida disso, que a única coisa de valor que você pode deixar para o seu filho é o que você é, não o que você tem. Violência doméstica aumentou 70% com essa quarentena. E aumentou por quê? Porque as pessoas desaprenderam a viver juntas.
a vida comum, a correria, isso parece que se tornou uma regra, e agora que todo mundo ficou dentro de casa, a convivência se tornou insuportável. Homens não suportam as esposas, esposas não suportam o marido, filhos não suportam os pais e se trancam distante deles num quarto o dia todo. E muitas vezes os pais também preferem que eles façam isso, porque perceberam que filho dá trabalho se ficar dando atenção para ele todo o tempo, todo dia. A coisa mais importante que deixaremos para eles é o que somos, não o que temos. As coisas mais importantes da vida, elas não são coisas. E Jesus quer te ensinar isso nessa manhã. Ele quer me ensinar isso todo momento. E quando eu venho para Mateus no Sermão do Monte, e eu entendo essa realidade que Ele quer passar ao nosso coração. A lógica de Cristo é: se as aves do céu, que não têm racionalidade nenhuma, elas sabem viver dessa maneira, por que não nós, homens, não sabemos fazer a mesma coisa que elas fazem? E a resposta está no final do versículo 30, porque nós somos homens de pequena fé. Falta-nos fé para entender essa simplicidade de Cristo e colocar em prática na nossa vida. A palavra de Deus é claríssima: nada que a gente faça, nenhum esforço nosso humano vai ser suficiente para mudar 1 centímetro de nossa estatura, ou sequer nos acrescentar 1 hora de vida. Mas talvez o pássaro não encante você. Talvez você não goste tanto de animal. Você passa por um rebanho de gado quando você está andando com o seu carro, e você nem contempla a beleza daquilo. Talvez os animais não te encantem. Mas Jesus, ele fala de botânica. Ele olha as plantas que estão em volta, na relva onde eles estão ali assentados e ouvindo o seu discurso. E ele manda com que olhem para aquelas plantas. Aquelas plantas estão floridas, então ele manda que eles observem o que está acontecendo a partir do versículo 28. E ao olhar para aquelas plantas, para aqueles lírios do campo, aquelas flores que estavam ali, ele pede para que eles observem a beleza deles. As cores, a perfeição, a variedade, para que contemplem aquela beleza, observem aquilo que estão diante deles. E ao olhar para aquelas plantas, Jesus mostra que elas são importantes, que elas foram criadas por Deus, e que nem Salomão teve tanta glória quanto as plantas têm com relação à sua beleza. Mas ele diz que nós valemos mais do que as plantas, porque toda planta, o final dela, ela seca, é queimada, mas nós somos feitos para a eternidade com Ele, para vivermos aqui nessa terra, mas ao final de nossos dias, poder estar com Ele na glória, na eternidade. Olhe mais a vida, pela janela, pela varanda, pela sacada. Saia mais de casa, ainda que você não possa ter contato, distanciamento social, mas saia um pouquinho a ponto de observar a natureza criada por Deus. Passe a observar o quanto Deus é um artista perfeito ao criar uma bromélia, uma margarida, uma roseira, uma orquídea, aliás, na sua tanta variedade de cores e belezas. Observe mais. Por que não fazer um jardim na sua casa? Cultivar um pequeno jardim, ainda que minúsculo, com a pequena floreira que você compra em qualquer loja. Por que não contemplar a beleza de Deus? Por que não ter um vaso de violeta e olhar para aquela violeta e saber que foi Deus que a criou, e do mesmo jeito que Ele cuida dela, Ele cuida de você? Como é privilégio nosso ter uma atitude de contemplação. Saúde emocional depende de contemplação. Contemple mais o que Deus colocou em sua volta. E por fim, como um último ponto para meditarmos, versículo 32 ao versículo 34, estabeleça prioridades. Isso é remédio para a saúde emocional, para você ter equilíbrio emocional em qualquer tempo da vida, sejam eles de dificuldade ou em tempos de maior tranquilidade. Versículo 32, ele vai dizer: pois os gentios, os pecadores, os que não amam a Deus, eles é que procuram todas estas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Aqueles que não amam a Deus, eles procuram desesperadamente.
por ostentação, eles procuram por bens materiais, eles vivem uma vida sem depender de Deus, como se Deus não existisse. E Jesus sabe e diz: eu sei que você precisa de tudo isso para você viver. Não viva como os gentios. E ele completa, versículo 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bons tempos em que criancinhas pequenininhas na igreja, elas sabiam cantar buscai primeiro o reino de Deus, e cantavam, parecia coral de anjos cantando. Bons tempos em que não existia a podridão musical hoje que influencia a cabeça de criança. Bons tempos que não tinha os canais fechados, que se colocavam as crianças para aprender de tudo, menos buscai primeiro o reino de Deus. Bons tempos que se cantava 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Bons tempos que cântico de salvação para criança era uma realidade na igreja. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo que necessitamos será acrescentado. E no 34, mais uma vez ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. Viva bem hoje. Amanhã você vai ficar ansioso de novo, mas não faça da ansiedade o seu motivo de viver. Deixa o dia de amanhã para amanhã, a preocupação de amanhã para amanhã. Viva hoje o seu dia. Quem vive ansioso por comida, por bebida, por vestuário ou por acumular riqueza, é o que todo mundo faz. Isso é o que o mundo busca, mas a ordem de Jesus é andar na contramão da religião, do mundo e do sistema que está hoje entre nós. Viver preocupado com tudo isso é coisa de gente que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que tem todo tipo de prioridade, menos buscar as promessas que Deus quer dar na sua vida. Para o mundo aí fora, cerveja, bebida alcoólica, churrasco é mais importante que a presença de Deus. Para o mundo aí fora, dormir até bem mais tarde é mais importante do que dedicar um tempinho para cultuar a Deus com os seus irmãos que estão à distância. Para o mundo aí fora, roupa de marca, de grife, é muito mais importante do que você deixar de gastar tanto dinheiro com aquilo e ajudar e socorrer ao outro, ao próximo, que está passando por dificuldade. Estamos às portas de uma grande recessão. Passando essa pandemia, você pode esperar uma recessão muito séria que vai se abater sobre o mundo e sobre o nosso país. Não gaste de maneira exagerada e desnecessária. E Jesus, ele quer mostrar para aquelas pessoas daquela época que os gentios é que faziam isso. Gentios viviam com base nas suas buscas materiais. E o que ele quer dizer para a gente? 2 recados importantes sobre como tem que ser a nossa busca. Primeiro, versículo 33. Busque primeiro o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Priorizar significa buscar antes. Isso é priorizar. Priorizar é colocar Deus à frente de tudo antes que aconteça. Antes de você sair de casa para trabalhar ou estudar, você primeiro fala com Deus. Isso é priorizar Deus. Antes de mudar de emprego, você pergunta para Deus. Isso é priorizar Deus. Antes de mudar de casa, você pergunta para Deus. Isso é priorizar Deus. Deus, ele vem antes de tudo na sua vida. Isso é priorizar Deus. Quando você levanta de manhã, Deus é a primeira pessoa com quem você troca um WhatsApp, um Instagram e manda alguma coisa? Ou você corre para o teu celular para atualizar o que está acontecendo lá? Priorizar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Priorizar Deus não é viver o tempo inteiro com a Bíblia embaixo do braço. Não é morar, criar raízes dentro de um templo cristão em qualquer lugar do mundo. Priorizar Deus é buscar Deus primeiro. Jovens, vocês querem namorar, mas Deus vem em primeiro lugar? Perguntou para Deus? Querem casar? Perguntou para Deus? Querem ter um filho? Perguntou para Deus? Se de fato é isso que Deus quer para a sua vida? Quer um curso, uma faculdade, uma profissão? Perguntou para Deus? O que deve ser feito é
Priorizar Deus é orar mais, é depender mais, é questionar mais, é clamar mais, é buscar sempre a vontade de Deus por meio da palavra dEle e dos conselhos que Deus quer colocar em nosso coração. Falo de Paulo mais uma vez, quando ele defendia o seu ministério, o seu chamado aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, verso 18, ele fala assim: nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O foco dele estava nas coisas eternas, na busca por Deus. Ontem me perguntaram como lidar com questões aí tão correntes de preconceito, de racismo, diante do nosso mundo. E eu me lembrei de Paulo mais uma vez, 2 Coríntios 10, quando ele diz: as nossas armas não são físicas, carnais, elas são espirituais. Você combate qualquer tipo de injustiça, mas com as armas do reino. Você combate injustiça, não é com rede social, mas é com a palavra de Deus. Você combate injustiça não é com programas midiáticos, mas com oração, com devoção. Buscar é viver ocupado. A ordem de Deus para a nossa vida é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar é viver ocupado. Buscar é estabelecer essa prioridade até atingir o resultado. Atingir o resultado acalma o seu coração, não deixe a ansiedade perdurar, para que não se torne um adoecimento, não se torne uma patologia no seu coração. E com isso eu te pergunto: você tem priorizado o reino de Deus na sua vida? Na sua casa, Deus vem em primeiro lugar? Deus é prioridade sobre a sua vida? Se Deus for, a ansiedade deixará de ser um problema, deixará de ser algo que corrói a sua vida. Versículo 34, um outro remédio simples que Jesus nos mostra. Ele fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Jesus mostra que nós temos que fazer o melhor hoje, viver o melhor hoje. Ficar ansioso pelo dia de amanhã sempre será mal, porque Deus nos dá o que precisamos hoje e não amanhã. Deus nos prepara para o amanhã hoje, então temos que viver o nosso melhor hoje. Se tem alguém que você ama e tem que se importar com essa pessoa, é hoje. A vida ensina que amanhã pode ser tarde demais. O último abraço tem que ser hoje, o último beijo tem que ser hoje, o último zap de amor, de carinho tem que ser hoje, porque Deus nos dá o melhor hoje, a nossa intensidade tem que ser hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã. Você tem um idoso que você ama tanto e não pode visitá-lo, mande uma mensagem, grave um áudio, faça alguma coisa hoje para demonstrar seu amor, o seu carinho. Você não tem ideia o poder que isso tem, quando atinge, chega no coração daquela pessoa. Deus nos capacita hoje para enfrentarmos o que vier amanhã, e amanhã Ele te capacita para viver o amanhã. As consolações de Deus, as misericórdias do Senhor, como diz Lamentações 3, elas se renovam sobre a nossa vida hoje. Quando você acordou, Deus tinha um pacote de misericórdia para você hoje. Tudo que Deus faz para a nossa vida é hoje. O Salmo 95:7: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração hoje. Quando Deus fala, se aquieta. Quando Deus fala, escute. Quando Deus fala, se submeta. Quando Deus fala, se renda. Se sentir a voz de Deus falando ao teu coração, o Espírito Santo de Deus te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, não procrastine, não deixe para amanhã. Responda a Deus hoje, no momento em que Deus fala ao teu coração, porque hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de você colocar a ansiedade no seu devido lugar e optar qual vai ser a sua maneira de enfrentar a vida, o mundo e as coisas que estão em nossa volta. Cuidado com o grande inimigo das nossas almas, ansiedade. Isso pode nos destruir. Então a ordem de Cristo é: fuja dela. Não faça disso a sua maneira de viver.
Final do versículo 34, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema, o seu mal. Coloque Deus em primeiro lugar e deixe Deus cuidar de todas as coisas na sua vida. Contemple mais, olhe a beleza da criação de Deus. Vá sim ao campo de girassóis, ande um pouco mais, veja o que Deus tem feito em volta de você, mas não se esqueça de que tudo que Deus tem feito, Ele cuida, mas Ele cuida mais ainda de você. A palavra de Deus é antídoto para os nossos males da vida, para as coisas que nos corroem, e amorosamente Jesus quis ensinar aquelas pessoas como quer ensinar a cada um de nós, tantos anos passados como estamos hoje. Se você entendeu o que você ouviu, exerça mais a gratidão, lute contra o desejo de reclamar, reclame menos, vença esse mal na sua vida. Os desafios de amanhã nos esperam amanhã, e você se prepara para eles hoje, vivendo as prioridades do reino de Deus, colocando Deus sempre à frente, em primeiro lugar na nossa vida. Acredite, inimigos não faltam na vida de um cristão. Eles roubam o nosso sossego, agem na surdina, e talvez o maior de todos eles é a ansiedade. Esse inimigo discreto, mas que provoca tantos males em nossa vida. Eu quero terminar dizendo a você: confie no sacrifício de Cristo na cruz pela sua vida. Ele te deu vida, Ele te deu vida física e vida eterna. Ele vai te dar tudo mais que você precisa para cuidar e ter essa vida. Entregue o seu amanhã a Jesus hoje. Viva a sua vida dependendo dEle hoje. E vença o orgulho e a ansiedade, tomando sempre esse cuidado, para que esse mal não corrompa a sua vida e faça com que você deixe de confiar e de depender de Cristo. Eu quero orar com você. Onde quer que você esteja agora, talvez você está ouvindo essa mensagem enquanto dirige o seu carro, seu caminhão, talvez está trabalhando, você é Uber, mesmo com os olhos abertos e com atenção onde você está, eu quero orar com você. Talvez você na sua cama agora, você não teve nem coragem hoje de levantar da sua cama, porque está enfrentando uma crise de ansiedade, ou de depressão, de tristeza, não sei. Mas você pegou seu celular, o seu computador, seu notebook, para ouvir essa mensagem pela manhã. E talvez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu quero convidar você a orar. Talvez você esteja no seu sofá, na sua sala, talvez fazendo alguma atividade, se preparando para o domingo, para o almoço em família. Eu não sei, mas eu gostaria que você parasse reverentemente agora diante de Deus, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Deus, eu te louvo, Pai, por cada vida preciosa que o Senhor uniu, Pai, nesse momento em torno da sua palavra. Obrigado, Deus, por cada família reunida, por cada indivíduo, ó Deus, que nesse momento olha para a tua palavra, Deus, e busca no Senhor as respostas, ó Pai, para aquilo que está passando. Eu sei, Deus, tantos homens, mulheres, adolescentes, até crianças vivem, Deus, uma crise de ansiedade por conta do momento histórico e único que estamos passando, Pai. Mas nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo visite essa pessoa, convença, Deus, essa pessoa e traga, Pai, o bálsamo que vem do céu, o remédio, ó Deus, que só o Senhor pode ministrar aos corações. Remove, Deus, a ansiedade, remove, Deus, a preocupação que tem corroído a alma dessa pessoa, Pai. Dê a ela o alívio, Deus, o descanso e a confiança para depender no Senhor, em tudo que tem passado, em tudo que tem experimentado. Se alguém, Pai, ora nesse momento e sabe que por conta da ansiedade tem cometido pecados, que o Senhor perdoe, Deus, aquele que sinceramente clama pela Tua misericórdia. Não nos faça, Deus, viver pensando no amanhã, buscando o amanhã como se tivéssemos algum poder,
Perdoa, Deus, quando nós reclamamos, quando nós não reconhecemos a sua soberania. Perdoa, Deus, o nosso coração, Pai, pecaminoso, que tantas e tantas vezes, Pai, sequer se curva para compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Coloque, Deus, em nosso coração a necessidade da contemplação. Nos ensina, Deus, a observar a beleza da criação do Senhor, a sermos medicados pela obra da sua criação. Mas acima de tudo, Deus, coloque em nosso coração a certeza de que valemos mais do que as aves, do que toda a criação, do que as plantas, e que somos preciosos aos teus olhos, que o Senhor nos ama e espera, Deus, que valorizemos aquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida, em nosso coração. Ensina-nos a orar sem ostentação, a ajudar, Deus, sem querer se aparecer, a jejuar sem precisar do reconhecimento das pessoas em nossa volta, porque o Senhor vê em oculto, e em oculto o Senhor tem recompensado a cada um dos seus servos fiéis. E por favor, Deus, nos ensina a vivermos com a ansiedade, a nos libertarmos dela, Deus, da patologia que ela provoca em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida descansando e dependendo do Senhor em tudo. E por favor, ó Deus, que o Senhor provoque os corações daqueles que são vocacionados para servir ao teu reino, daqueles, ó Deus, que sentem o seu chamado, mas ainda, Deus, fogem dele, Pai. Mas que bom, Deus, que esse é o primeiro sinal de humildade, é o primeiro sinal, ó Deus, de que de fato o Senhor quer essa vida preciosa a teu serviço. E assim, Deus, eu entrego em tuas mãos todo aquele que ora, que nesse momento humildemente se coloca diante do Senhor, e o faço em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos, que haja paz e graça em seu lar.